Olá, o meu nome é Ana Paula Zacarias e sou a primeira mulher representante permanente de Portugal junto das Nações Unidas. Boa tarde, desde a Addis Abeba, na Etiópia. O meu nome é Filipe Barreiros, sou diplomata desde 2010 e atualmente trabalho com a União Europeia junto à União Africana, que é o edifício que podem ver ali atrás. Bom dia de Atenas, eu sou a Helena Paiva, atual embaixadora de Portugal na Grécia. Chamo Maria João Lopes Cardoso. Meu nome é Alexandra Bilreiro, sou chefe de missão adjunta na Embaixada em Washington, nos Estados Unidos. O meu nome é Madalena Fischer e sou embaixadora de Portugal em Moscou. Ana Paula Mendes Cordeiro e ocupo desde setembro de 2021 o cargo de cônsul-geral em Cantão. Embaixadora de Portugal na Coreia, chamo-me Susana Vaz Pato. Eu sou Cristina Porreirinho, atualmente estou em Lisboa, sou administradora executiva da AICEP. Olá, chamo-me Carolina Cordeiro e sou conselheira política na delegação portuguesa da NATO. Eu chamo-me Lídia Nabais, sou diplomata de carreira há 24 anos e neste momento estou em posto na bonita cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Ser diplomata, e portanto em particular quando estamos em posto, quando estamos no estrangeiro, numa embaixada ou num consulado, é representar Portugal. O conselho que eu daria a uma jovem é de encarar a carreira não como uma profissão tradicional, mas sim como um modo de vida. Uma carreira que me dá oportunidades de conhecer uma diversidade de pessoas e de culturas e poder representar o meu país no estrangeiro. Sempre tive um fascínio pela China. Fiquei muito satisfeita por poder ter a oportunidade de finalmente vir trabalhar para a Ásia. O trabalho numa missão multilateral como a NATO é de facto muito exigente, mas a percepção de se estar a cumprir uma missão de serviço público e viver de perto momentos em que se faz história são uma das mais-valias da carreira diplomática. Eu, como mulher, não trocava esta vida aventurosa, esta porta para o mundo e esta carreira por mais nenhuma. E definiria esta carreira com 3 Ds, como diplomacia. D de dever, porque é preciso estar imbuída de um espírito de missão, de vontade de servir e defender os interesses do Estado português. Neste momento difícil, marcado por conflitos e por tensões geopolíticas, é um orgulho representar Portugal, aqui em Nova Iorque, país do Secretário-Geral das Nações Unidas, um país que acredita no multilateralismo e no diálogo como forma de construir um mundo mais sustentável, mais seguro e mais justo. É também uma grande honra representar Portugal numa região do mundo onde já estivemos há tantos anos atrás, onde tivemos um papel tão influente há tantos anos atrás e onde, no fundo, inventámos aquilo a que hoje em dia se chama a globalização. É um cargo desafiante pela cidade que é, onde se respira política, onde se concentram as instituições de renome. É um trabalho extremamente desafiante, mas sobretudo na altura atual em que a guerra infelizmente voltou às nossas fronteiras. E a importância de também, mesmo nestas circunstâncias mais difíceis, estarmos sempre atentos para defender aquilo que são os nossos interesses e os nossos princípios. Essa é uma tarefa que também aqui em Moscou, neste momento, tentamos praticar no feminino e por isso é que constituímos um grupo de embaixadoras provenientes de todas as regiões do mundo que, de uma forma ativa, se encontram, que promovem encontros com interlocutores locais e que tentam partilhar as suas experiências. D de desafio, porque nos obriga a sair da nossa zona de conforto, seja para ir viver para países desconhecidos. Estive na nossa missão junto da Unesco. Acompanhei a mudança da nossa embaixada de Bona para Berlim. Já passei por Moçambique. Em Seul. Na representação permanente em Bruxelas. Fui cônsul-geral em Londres durante o período do processo Brexit. E estava colocada em Islamabad, no Paquistão, quando se deu o 11 de setembro. Nova Iorque. Londres. Primeira mulher representante permanente adjunta de Portugal junto às Nações Unidas. São Francisco. Cabo Verde. Momentos difíceis em Ramallah, depois da eleição do Hamas e durante a crise dos cartões do profeta Maomé. E fui embaixadora da União Europeia no Brasil, na Colômbia e no Equador. Seja para assumirmos regularmente novas e variadas funções e responsabilidades, desde o acompanhamento das questões político-diplomáticas, o desenvolvimento de relações com as entidades oficiais dos países onde estamos colocados, com a sociedade civil, mas também o acompanhamento dos interesses das nossas empresas ou a ajuda prestada aos cidadãos portugueses que necessitam de apoio consular. Para além das funções mais administrativas e burocráticas que aqui asseguro com a minha equipa consular, tenho também diversas outras tarefas que me ocupam fora destas instalações. A nossa prioridade é servir a comunidade portuguesa e proteger os seus interesses. Dimensões económica, comercial, cultural são prioritárias no meu trabalho aqui no sul da China, o que torna o trabalho aqui neste posto consular muito aliciante.
ou mesmo quando temos que negociar e defender os interesses do nosso país sobre assunto que nem sempre dominamos. Não só porque temos uma equipa muito grande que trabalha em diferentes temas como energia, digital, infraestrutura, agricultura, uma equipa maior do que é normal numa embaixada portuguesa. Ideia de diversidade, porque nos proporciona experiências novas e satisfaz a nossa curiosidade pelo mundo. Fui também a primeira mulher no Ministério dos Negócios Estrangeiros a desempenhar as funções de Diretora-Geral de Política Externa, uma experiência extremamente gratificante que coincidiu com a presidência portuguesa da União Europeia. Estão a fazer uma diferença, seja no trabalho com a Comissão da União Africana, apoiando as suas próprias atividades, seja também apoiando a sociedade civil que está no continente. Momentos gratificantes ao longo de 31 anos de carreira, mas se tivesse que mencionar algum, destacaria o projeto da construção da Escola Portuguesa de Cabo Verde, que teve ao leme um grupo restrito de mulheres, que é uma história de sucesso, hoje com 1.200 alunos. Foi um período de muitos sucessos para Portugal, incluindo o que considero mais extraordinária primeira eleição do engenheiro António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. Mas esta é também uma profissão em que nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio certo entre as exigências profissionais e as circunstâncias pessoais da vida de cada um de nós. Tinha uma carreira exigente para as nossas famílias, com impactos fortes na nossa vida particular. Tento fazer o melhor que posso como mãe de 2 filhas adolescentes que não vejo tanto quanto desejaria. E que os desafios específicos do facto de sermos mulheres na carreira diplomática ainda precisam de ser trabalhados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Celebramos as formas como as mulheres diplomatas vão vencendo obstáculos e atavismos históricos e se vão firmando numa área que é tradicionalmente reservada aos homens. Nada que deva afastar qualquer jovem mulher de concorrer à carreira diplomática, que goste de assuntos internacionais, que goste de viver em sociedades multiculturais, que goste de viajar e que consiga sentir-se confortável em viver por longos períodos de tempo fora da sua casa e do seu país. Encontramos nos corredores da União Africana. Esperamos por ti.